A noite está escura, não há estrelas no céu, nem brisa para aliviar o peso sufocante do silêncio. Apenas o som distante de passos ecoando na terra seca. Um vulto solitário caminha sem rumo, seus pés arrastando-se, como se fossem carregados por um peso invisível. Seus olhos estão vazios, a pele pálida, e as sombras ao redor parecem se dobrar e sussurrar seu nome. Judas. Judas. Você já ouviu falar dele, não é? O traidor. O homem que vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. O nome que se tornou sinônimo de vergonha e maldição. Mas o que muitos não sabem é que a história de Judas Iscariotes não terminou com a morte. Sua traição foi apenas o começo de algo muito mais terrível. Há quem diga que ele nunca encontrou descanso, que sua alma, tomada pelo desespero e pelo peso de sua decisão, foi condenada a vagar pela eternidade. Há relatos de aparições, visões perturbadoras de um homem de olhar vazio, murmurando palavras que ninguém consegue entender, vozes na escuridão, sussurrando sua história, como se tentassem alertar os vivos para nunca cometerem o mesmo erro. E você, já sentiu a presença de algo ao seu redor quando está sozinho? Um arrepio na espinha sem explicação? Um som fraco, como moedas caindo no chão, mesmo sem ninguém por perto? Dizem que é assim que começa. Primeiro um sussurro, depois uma sombra. E antes que você perceba, ele está ali, observando. Mas para entender essa maldição, precisamos voltar ao início. A época em que Judas ainda era um dos escolhidos, caminhando ao lado de Jesus, acreditando que fazia parte de algo grandioso. Mal sabia ele que seu destino já estava selado, que cada passo o levava para mais perto da traição, e que, uma vez cometida, sua alma jamais encontraria paz. A luz da manhã iluminava as estradas de terra da Judéia, refletindo o calor incômodo do deserto. Judas caminhava ao lado dos outros discípulos, atento às palavras de Jesus. Mas no fundo, sua mente estava inquieta. Ele tinha fé, sim, mas também dúvidas. Ele via milagres acontecerem diante de seus olhos, mas sentia que algo ainda estava incompleto. Judas esperava por um líder revolucionário, um rei que libertaria Israel do domínio de Roma. Ele ansiava por uma revolução, por um Messias que empunharia a espada e traria a justiça com sangue e fogo. Mas Jesus falava de amor, de humildade e de um reino que não era deste mundo. A dúvida crescia em seu coração como uma semente sombria. Ele não falava disso com ninguém, mas observava. Cada dia ao lado do Mestre lhe trazia novas certezas e novos questionamentos. E sem que percebesse, cada pensamento seu o levava a um passo mais perto do momento em que sua fé se partiria ao meio. O vento frio soprava entre as ruas de Jerusalém naquela noite sem lua. Judas sentia um peso crescente em seu peito, um turbilhão de pensamentos que não lhe davam descanso. Ele tentava afastar a inquietação, mas algo dentro dele estava mudando. Uma voz, sutil e sombria, começava a se formar em sua mente. No início, eram apenas murmúrios, palavras indistintas que vinham nos momentos de silêncio absoluto. Mas com o tempo, tornaram-se mais nítidas, mais insistentes. Ele não é quem diz ser, sussurrava o vento. Ele te engana, assim como engana a todos. Judas fechava os olhos, tentava ignorar, mas os sussurros nunca cessavam. Certa noite, enquanto o grupo repousava após um longo dia de ensinamentos, Judas despertou sobressaltado. Sentiu um frio inexplicável, como se algo estivesse próximo. Ele olhou ao redor e viu apenas sombras. Mas, no fundo de sua mente, as palavras voltaram, mais claras do que nunca. A verdade será revelada, mas apenas se você tiver coragem de vê-la. Ele começou a se afastar cada vez mais dos discípulos. Seus olhos, antes cheios de admiração por Jesus, agora estavam cheios de desconfiança. Ele queria respostas. Precisava saber se estava seguindo o caminho certo ou se tudo aquilo era uma mentira. Sem perceber, ele já havia dado o primeiro passo para a traição. A noite estava fria e silenciosa quando Judas encontrou os sumos sacerdotes. A prata brilhava à luz das tochas, cada moeda carregando o peso de uma decisão sem volta. Seu coração pulsava forte. Ele havia feito sua escolha. No jardim do Getsêmani,
Enquanto os discípulos dormiam, Jesus orava. Judas se aproximou. O olhar do mestre encontrou o seu. Com um beijo, traz o filho do homem. A pergunta queimava em sua alma enquanto os guardas avançavam. O destino estava selado. As moedas, agora sujas, pareciam pesar 1000 vezes mais. Judas tentou devolvê-las, mas os sacerdotes riram. O que temos nós com isso? O desespero consumiu sua alma. Fugiu, mas a escuridão o seguia. Ele encontrou uma árvore solitária e amarrou a corda, mas sua história não acabou ali. Dizem que sua alma nunca encontrou descanso. Há relatos de aparições, de um vulto sombrio carregando moedas manchadas de sangue. Em noites sem lua, seu nome ainda ecoa na escuridão. Mas há quem diga que sua maldição não se limitou ao além. Ao longo dos séculos, relatos de estranhas aparições e vozes sussurrantes vêm sendo registrados. Em igrejas antigas, sacerdotes afirmam ter ouvido choros abafados no silêncio da noite, como se um espírito lamentasse sua decisão por toda a eternidade. Em algumas aldeias remotas, moradores contam sobre um homem de roupas rasgadas, vagando sem rumo e com o olhar perdido, perguntando a desconhecidos se eles sabem como encontrar o perdão. Quando tentam responder, ele desaparece sem deixar vestígios. E há quem diga que se você estiver sozinho em um ambiente silencioso e ouvir moedas caírem no chão sem explicação aparente, tome cuidado, pois pode ser que Judas esteja próximo, ainda buscando redenção. Mas a questão é, será que ele algum dia será perdoado? Agora, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever, pois isso fortalece ainda mais o nosso canal. Aproveite para assistir os próximos vídeos que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. Até lá!